Ok, os irmãos lá podem começar a projeção. Você teve algum momento de estresse esta semana? Teve? Poxa vida, não acredito nisso, que vocês tiveram estresse. Pense um pouquinho aí quais foram os momentos de estresse que você teve. Pense aí. Se foram muitos, só escolha aí uns 2, 3, 4 apenas. Mas selecione alguns aí e pense nestes momentos de estresse. Lembrou? Agora pense quais foram os gatilhos, quais foram os motivos, o que motivou o estresse que você teve. Quais foram os motivos, quais foram as causas do estresse que você teve esta semana. Eu não sou profeta, nem filho de profeta, pode passar o próximo slide, mas normalmente nossos estresses se devem, normalmente, a esses 3 motivos. Dinheiro, tempo, dinheiro e relacionamentos. Estou errado? Questões com o tempo, coisas para fazer que a gente não consegue, certo? Problemas com dinheiro, que eu acho que esse é o menor, né? Talvez seja o que vocês menos tenham estresse, sejam por dinheiro, ou relacionamento. Eu não diria dinheiro, eu diria relacionamentos, no nosso caso, é o que menos causa estresse para a gente, né? A maioria aqui é casada com crente, tem pais crentes, filhos crentes, né? Os que não são casados com crentes, são casados com boas pessoas. Então, eu acho que relacionamentos, talvez no trabalho, um ou outro estresse. Mas esses 3 motivos são as nossas causas, não as únicas, mas as nossas causas maiores de estresse. E para domar o estresse, pode passar. Próximo, você precisa desenvolver as disciplinas espirituais, certo? A gente não doma o estresse se concentrando no estresse. A gente doma o estresse fortalecendo as nossas disciplinas espirituais para lidar com os fatores estressantes. Nós não vamos poder evitar problemas com tempo, dinheiro e relacionamentos, especialmente relacionamentos. Você não controla os outros, você não controla as pessoas que convivem com você. Não está em nosso poder, no meu e no seu, mudar o coração das pessoas. Concorda? Não tem como, né? Até o nosso. Imagine o dos outros, não tem como a gente mudar coração, vontade, sentimentos das outras pessoas, certo? Então, eu tenho que me fortalecer as minhas disciplinas espirituais para poder lidar com os fatores estressantes de uma maneira que eles não me estressem. Entendem isso? De saber lidar com estes fatores, domando eles para que eles não me estressem. E uma das disciplinas, pode passar o próximo slide, nós estamos tratando das disciplinas espirituais, seguindo este livro, estamos indo na ordem do livro, pode passar. Já tratamos das escrituras, da oração, adoração, evangelismo e serviço, e agora nós vamos tratar da mordomia. E aqui está uma disciplina que terá efeitos diretos com os fatores estressantes, certo? A disciplina da mordomia, se eu me fortalecer nesta disciplina, eu terei condições de domar o estresse. É uma disciplina essencial para domarmos o estresse. A questão da mordomia.
mordomia. Quando a gente fala em mordomia, vem alguns conceitos bem populares, né? Na nossa mente, né? Normalmente mordomia, pode passar o próximo, se pensa numa vida com regalias, fulano só quer mordomia, ele só quer viver uma vida folgada, uma vida cheia de regalias, ou a atividade de um mordomo, aquele homem de terno e casaco que vem atender a porta, servir as pessoas, e que nos romances policiais ele é o primeiro suspeito, certo? Então são conceitos populares de mordomia, mas nós não podemos nos guiar por esses conceitos populares. A gente tem que entender o que a Bíblia diz, o que é mordomia e o que é um mordomo. Então nós vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Então esqueça essas concepções populares, esses usos populares, eles têm o seu cabimento numa linguagem aí fora, mais popular, mas aqui, tratando do aspecto da disciplina, da mordomia, nós vamos ver o que a Bíblia diz que é um mordomo. Pode passar? E para isso, abra sua Bíblia, deixa aí, Lucas 12, 42. Lucas 12, 42, certo? O Senhor Jesus Cristo, respondendo a uma pergunta do apóstolo Pedro, em Lucas 12, 42, ele diz: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor deixará encarregado dos demais servos da casa, para lhes dar o sustento no devido tempo? Pense um pouquinho nesse versículo. Se eu li aí em voz alta, você pode ler de novo aí bem devagar, pensando. E com base nesse versículo, procure entender o que a Bíblia quer dizer com um mordomo. Por enquanto, deixe de lado as primeiras qualificações dadas aí de um tipo de mordomo, fiel e prudente. Deixe isso de lado. Se concentre na atividade. Se concentre no que é um mordomo. O que um mordomo faz? Qual o dever de um mordomo? O que é um mordomo, segundo este versículo? Um mordomo é um administrador. Como é que isso aparece nesse versículo? Ele deve estar cuidando da ração, né? Algumas versões traduziram ração, alimento ou sustento, de quem? Dos outros servos. O mordomo é um servo. Primeira coisa, o mordomo é um servo. Pode ir passando aí, o mordomo é um servo. Um empregado, ele tem um patrão. Ele tem alguém a quem ele é responsável, certo? Segunda coisa, um mordomo é uma pessoa a quem era confiado ou delegado uma responsabilidade. Basicamente, esse segundo aí é o conceito de um mordomo. Alguém que recebe uma responsabilidade. Normalmente, uma responsabilidade de administrar. Pode passar o próximo. Certo? Alguém que é encarregado de uma tarefa, o próximo. E no caso aí de cuidar de outros servos. Administrar duas coisas nesse caso. Administrar o sustento, administrar a comida e administrar os outros servos. Então, um mordomo era alguém, naquela época a pessoa tinha servos, vamos chamar de empregados, e ele tinha muitos, e ele não poderia estar cuidando diretamente desses empregados.
Então, dentre aqueles empregados, ele escolhia um que seria o mordomo, certo? De cuidar, um administrador para cuidar destes outros servos, fornecendo o sustento deles no devido tempo. Fica claro que o mordomo está cuidando aí de duas coisas que não são suas, que são o quê? Os servos não são dele. E o sustento que também não é dele. As duas coisas pertenciam ao patrão. E o patrão colocava sob a responsabilidade do mordomo. Essa é a ideia básica de mordomo. Alguém que recebe uma responsabilidade de cuidar de coisas que não são suas, mas ele tem o dever de cuidar e de prestar contas disso, ok? O mordomo aí, ele deveria. Uma outra palavra que aparece para mordomo na Bíblia é despenseiro. Essa palavra despenseiro vem de qual outra palavra? Despensa. Hoje as casas, dificilmente você encontra uma casa que tenha uma despensa. Por quê? Imagina por quê? Sabe qual é a despensa de alguns aqui? É uma despensa grande, enorme. Você nem poderia ter em casa uma despensa. Mas sabe qual é? Aqui, ó, aqui ao lado, é a despensa, né? Precisou, vai lá, passa o cartão, faz o Pix, está entendendo? Então, como nós hoje temos supermercados bem próximos, né, e alguns até entregam as compras em casa, a gente não precisa mais ter despensa. Mas se você tivesse vivido alguns anos atrás, na zona rural, do tipo que planta, colhe uma vez por ano, e aquilo que colheu tem que dar até a próxima colheita, sua casa teria uma grande despensa. E no caso da história que Jesus está contando, a despensa era bem grande. E o despenseiro, o mordomo, teria que todo dia ir lá na despensa, ver quantos quilos e quais tipos de alimento ele tiraria para dar para os servos. Ele deveria cuidar para que os alimentos não fossem desperdiçados e para que os servos também não ficassem subnutridos. Vocês estão entendendo? Porque dos dois jeitos seria prejuízo para o patrão. Se ele pega alimento demais e os servos desperdiçam, é prejuízo para o patrão. Se ele é mesquinho demais e dá comida pouca, os servos ficam fracos, subnutridos e não conseguem produzir. É prejuízo para o patrão. Então, o mordomo tinha responsabilidade grande. Se você pensar bem, os negócios do patrão dependiam desses dois fatores. De cuidar desses dois recursos do seu patrão para que funcionasse bem. Então, essa é a ideia básica de mordomia. Administrar o que não é seu. Mordomo cuida daquilo que não é dele. Vamos ver outros textos, pode passar? Lucas 16, 1 e 2. Uma outra história contada por Jesus. Nós não vamos ver a história toda. Eu estou me concentrando na definição, de que a gente entenda o que a Bíblia diz ser mordomia, ter o conceito bíblico. E aqui, se você está lendo, não sei como é que está na sua versão, a palavra já recebe, é a mesma palavra, certo? A palavra que aparece na língua original, oikonomos, certo? Que fala de alguém que cuida da casa, de algo da casa, sendo que casa não é só um lugar onde se mora, mas toda a propriedade, certo? Aí como é que foi traduzido? Administrador. Esse homem tinha um mordomo, um administrador, e aí ele recebe uma denúncia de que esse administrador estava fazendo o quê?
cuidando mal, desperdiçando os bens. E aí ele diz, olha, eu estou ouvindo rei que você está vivendo na mordomia. Aí cabe aquela palavra, aquele conceito popular, que você está vivendo aí na mordomia, certo? Você está administrando mal, você está desperdiçando os meus bens. Preste contas da sua administração. A palavra aí traduzida com administração é mordomia. Então teria o mordomo e o outro substantivo, mordomia, que é a atividade exercida pelo mordomo. Presta contas da tua administração, porque você já não pode ser mais meu administrador. Presta contas da tua mordomia, que você não pode mais ser meu mordomo, certo? Então, novamente, a ideia, nesses dois versículos, um mordomo é alguém alguém encarregado de administrar o que não é seu. Alguém que tem a responsabilidade de cuidar, de administrar aquilo que não lhe pertence, que não é seu, e ele tem esse dever, essa responsabilidade. Romanos 16, 3. A palavra é usada, a tradução aí na sua versão provavelmente será um pouco diferente, dependendo do caso até bem diferente. Eu acho que eu anotei o versículo errado, deixa eu ver aqui. 16:3, não é. É 23, 16, 23. Paulo está escrevendo, ele está na casa de alguém, que é de quem? Gaio, que é o hospedeiro dele, de quem mais? De toda a igreja. Lembra, naquele tempo, as igrejas não tinham prédios como nós temos, elas se reuniam em casas. Então tinha alguém que era da igreja, que tinha uma casa um pouco maior, um pouco mais ampla, e recebia a igreja lá para os cultos, Gaio nesse caso. Mas ele fala de uma outra pessoa, quem? Erasto, e ele era o quê? Pronto, a palavra aí é a mesma, ele era um mordomo da cidade. Só que nossas versões interpretaram e traduziram como tesoureiro. Se fosse hoje, qual seria o título? Secretário de Finanças, mas todos da administração municipal, a partir do prefeito, seriam chamados de mordomos. Se fosse hoje, todos da administração municipal, prefeito, vice-prefeito, secretário de finanças, secretário de obras, todos seriam chamados de mordomos. Por quê? Porque estão encarregados de administrar aquilo que não lhes pertence. Devem cuidar de algo que não é deles e prestar contas a outros. Então, novamente, essa é a ideia de um mordomo, ou de uma mordomia. Você cuidar de algo que não lhe pertence, ter esta responsabilidade e prestar contas disso. Alex? Ele seria o mordomo, o administrador dos recursos que os discípulos arrecadavam. Exatamente. Próximo texto é Gálatas 4, 1 e 2, e a palavra aqui tem uma outra tradução. Gálatas 4, 1 e 2. O apóstolo aqui está ilustrando a função, o papel da lei. Qual foi o papel da lei? E para isso ele ilustra com uma instituição que havia no Império Romano, certo? Ele diz o seguinte: digo, porém, o seguinte: durante o tempo que o herdeiro é menor de idade,
em nada difere de um escravo, mesmo sendo o senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Pode passar? A palavra foi traduzida como um curador. A palavra curador pode ter dois sentidos. Um bem mais óbvio, curador é alguém que cura, certo? Que exerce a cura. Mas um sentido não tão óbvio, mas muito usado no mundo jurídico, é alguém que cuida dos interesses de outro. Ele é um curador. No caso aqui, então, o pai tinha um filho. O dono, o patrão tinha um filho. O filho era de menor. Não tinha condições de cuidar de si mesmo. Então, o pai estabelecia um curador. Alguém responsável por aquele menino, até que ele se tornasse maior. O curador tomava as decisões, dirigia, escolhia escola, as atividades. Novamente, era encarregado de cuidar de alguém que não lhe pertencia, era um filho de outra pessoa. Então, essa é a ideia de mordomia ou mordomo. Alguém que cuida de algo que não lhe pertence, certo? E o que isso tem a ver com a gente? Vamos voltar para a parábola de Lucas 12 e procurar entender por que Jesus está contando aquela parábola. Lucas 12, a partir de verso 42. Mas antes de prosseguir, entendeu o que é um mordomo e o que é uma mordomia? Então, quando a gente falar da disciplina da mordomia, você logo lembra, é a disciplina de administrar bem aquilo que não me pertence. Me disciplinar em administrar bem aquilo que não me pertence, certo? Os recursos que tenho, que não me pertencem, mas que eu devo contas a alguém. Então, eu tenho essa responsabilidade. Quando falarmos da disciplina da mordomia, é disso que estamos tratando. Aí o Senhor Jesus Cristo, no contexto aqui, ele está contando algumas parábolas, e na parábola anterior a essa, foi de um servo vigilante, um empregado, que deveria estar preparado, com o corpo cingido, as lâmpadas acesas, enquanto esperava pelo Senhor. Vamos então trazer um ambiente aqui. O Senhor aí, no início da noite, ele saía para uma reunião, uma festa, certo? Aí ele saía, certo? Ok? Então você imagina hoje aí, um homem de certas posses, pegando o seu carro e saindo aí umas 7, 8 horas da noite. E ele tem empregados em casa. E ele não quer ter portão automático, certo? Tem empregado, quem é que vai abrir o portão para mim? Meu empregado. E ele disse para o empregado, olha, eu não sei que hora eu volto, mas quando eu voltar, assim que eu buzinar, eu quero esse portão aberto. Essa é mais ou menos, trazendo para hoje, seria mais ou menos essa a ideia. Então o homem saiu, e aí está lá o empregado, e Jesus disse que eles deveriam estar cingidos e as lamparinas acesas. Cingido lembra, eles usavam roupas não semelhantes a essa que a gente usa, mas roupões. Cingido o roupão está amarrado, está com cinto passado. Porque imagina com aquele roupão, sem estar com o cinto passado, quando a pessoa se levanta, o que pode acontecer? Ela levanta e anda, vai acontecer o quê? Tropeçar e cair. Então ele passa, está cingido, roupão amarrado, isso significa não deitou, certo? Porque ao deitar para dormir, a pessoa também não vai dormir com cinto, só se vai com muito, muito sono, certo? Mas está lá, e as lamparinas acesas, não tinha luz elétrica, eram lamparinas acesas. Então Jesus diz, sejam semelhantes a esse tipo de servo, né, que estão esperando o Senhor voltar das festas de casamento, para que assim que o Senhor bater, abram a porta. Aí Jesus diz, serão felizes aqueles que acontecerem assim, que encontrar vigilante. Quer o patrão venha à meia-noite, quer venha às 2 da manhã, não importa.
Meu dever como servo é esperar o patrão. Então eu não vou dormir, não vou apagar a lamparina, não vou tirar o cinto, vou aguardar. Quando Jesus termina de contar essa parábola e faz uma aplicação, que é assim que a gente deve estar esperando a volta dele, Pedro então faz uma pergunta: Senhor, essa parábola é para a gente ou é para todos? Pedro fica sem entender se Jesus está fazendo aquela advertência de estarem preparados, prontos para a sua volta, se era para eles ou se era para todo mundo. E Jesus responde com outra parábola. E nessa parábola ele faz a pergunta: quem é o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor deixará encarregado dos demais servos da casa para lhes dar o sustento no devido tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor demora para vir, e começar a espancar os empregados e as empregadas, a comer, a beber e a embriagar-se? Virá o senhor daquele servo em dia que não espera e em hora que não sabe, e irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-o com os infiéis. Jesus não responde para Pedro: Pedro é só para vocês, um Pedro é para todo mundo. Jesus responde: é para quem é servo. É para quem é meu servo. Esse negócio de estar preparado para a minha volta é para quem é meu servo. Não sei se é você, se é ele, se é ela, é para quem é meu servo. Foi meu servo, tem que estar preparado para a minha volta. E acrescenta então essa ideia de que o servo deve ser fiel. É interessante, lá em 1 Coríntios 4:2, se você achar, vou pedir que você fique de pé e leia bem alto, 1 Coríntios 4:2. Alex? Muito bem. Paulo está comparando a missão recebida por nós como a de um e despenseiro é quem cuida da despensa, certo? É o mesmo que mordomo, é a mesma palavra. E Paulo diz: o que é que se requer de um despenseiro? Fidelidade. Fidelidade. Que ele seja fiel. O que Deus exige de um despenseiro é fidelidade. Então imagine aí um despenseiro, cuida da despensa, mas que não é fiel, é igual aquele da parábola de Lucas 16 que a gente viu. Começa a pegar, levar para casa, gastar demais, esbanjar, dar para os amigos. Ele não está sendo fiel, ele deve ser fiel, porque ele está cuidando de algo que não lhe pertence. Então Jesus diz que esse mordomo deve ser fiel e prudente. Prudente, gente, é alguém que pensa no que deve fazer. E aí nós vamos duas outras parábolas de Jesus para ilustrar. O construtor prudente, lembra desta parábola de Jesus? Do construtor prudente e do construtor insensato. O que fez o construtor prudente? Construiu a casa onde tinha terreno firme. Cavou até encontrar um chão firme. O pessoal da construção sabe que é assim que tem que fazer, né? Tem que cavar até encontrar chão firme e ali faz os alicerces. Porém, ele fez isso. O insensato estava com pressa. Achou que não precisava fazer isso e construiu em cima da areia. E aí o que aconteceu quando veio a água? A enchente. Ele vai embora. Então, prudente é alguém que pensa, que raciocina, que não vai fazendo as coisas de qualquer jeito, que usa
o raciocínio, não, se é para fazer isso, eu vou fazer bem feito, eu vou pensar, vou fazer da melhor maneira possível. A outra parábola, desculpe, é a das virgens, das 10 virgens, lembram? Tinham as nécias, as não sábias e as prudentes. Por que elas foram prudentes naquela parábola? Levaram azeite de reserva. A ideia aqui é que elas estavam esperando o noivo, certo? O noivo, a gente precisa entender o processo de casamento naquele tempo. Naquele tempo, o astro do casamento não era a noiva, hoje é a noiva, né? Coitado do noivo ficar aqui esperando, eu já vi noivo esperar 3 horas. Meu Deus do céu, estou falando sério, 3 horas a noiva chegar, certo? Não era eu que ia fazer o casamento, porque senão, não sei não. Mas aí ele espera lá 3 horas, aí chega a noiva, aquele vestidão de branco, aquela, como é que chama? A orla do seu vestido. Então hoje, né, a estrela de um casamento é a noiva. Naquela época era o noivo, certo? O mundo está virado de ponta cabeça mesmo, né, gente? Mas era o noivo. Então ele saía de sua casa, ia até a casa dos pais da noiva, tratar dos últimos detalhes, do dote, disso, daquilo. E enquanto isso, as damas de honra ficavam esperando. Elas não sabiam que hora ele vinha. Elas levavam lamparina com azeite. Mas normalmente eram lamparinas pequenas, acho que vocês já viram as lamparinas daquele tempo, pequenas. Aí, as pensadas, as de juízo, se o noivo demorar, eu tenho aqui minha latinha com a reserva, aí eu boto mais. As outras, que só queriam participar lá da festa, só levam, não precisa não, ele não vai demorar não, vai ver, vai ser rápido. Iam só com a... E é só que o noivo demorou, certo? Então essa é a ideia de prudente, de alguém que pensa nas consequências antes de tomar uma decisão. Ok? Fala de capacidade. Quando Jesus fala do mordomo fiel e prudente, ele está usando, meus irmãos, 2 qualidades que a gente exige de quase todo profissional. Competência e fidelidade. Concorda? Quase todo profissional, o que você quer? Competência e fidelidade. Um contador bom é um contador competente, que entende do assunto, que entende de contabilidade e que também seja fiel. Um advogado bom, competente, entende do seu assunto e é fiel. Um médico bom, competente e assim vai. Todo ofício, essas duas qualidades. Competência e fidelidade, certo? Um professor competente, mas irresponsável, você confiaria seu filho? Não. Ele é irresponsável. As crianças, uma bate na outra, ele não toma conta de nada. Você confiaria seu filho? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? O que Jesus está dizendo não é nada mais, nada menos do que nós mesmos queremos das pessoas que nos prestam serviço. Isso é mordomia, isso é boa mordomia. Competência e fidelidade. E aí ele cumpre o seu dever. Dá comida aos servos no devido tempo. Ele não é negligente, não é um procrastinador. Não, meu senhor vai demorar, ele vai vir só amanhã cedo. Eu trato esse servo aqui de qualquer jeito. Quando ele estiver perto de chegar, eu só lembro de aluno, não sei porquê. Não sei por que me vem na cabeça, né? Você está iniciando um semestre e diz, ó, tem esse trabalho para entregar tal dia. Você tem aí 4, 5 meses para fazer o trabalho. Não é todo aluno, deixa eu dizer, não é todo aluno. Alguns alunos. Eles deixam para fazer quando? Alguns na noite anterior.
Aí o computador dá problema, a impressora não imprime. E eles ainda têm a coragem de chegar, professor, olha, eu fiz o trabalho, mas o computador... E quando foi que o computador deu problema? Essa noite. E a impressora também. Mas quando foi que eu passei esse trabalho? Ah, você sabe como é, não sei não. Certo? Não sei não. Certo? Eu sei. Mas aqui nós temos um mordomo ruim, é um mordomo procrastinador. Vai, não, amanhã eu faço. Amanhã eu faço, 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 amanhã eu faço e pronto, o Senhor chegou e ele foi culpado e inclusive castigado pela má mordomia. Certo? É isso que Jesus diz aqui. Ele acabou aplicando um castigo severo, condenando com os infiéis. E por que ele foi condenado com os infiéis? Por quê? Porque ele foi infiel. Ele não foi o mordomo fiel e prudente. Ele foi infiel. Ele não fez o que devia fazer, do jeito que devia fazer, no tempo que devia fazer. Pronto. Foi um mau mordomo. Foi infiel. Então ele foi condenado com os infiéis. Eu fico imaginando o que Pedro ficou pensando. Rapaz, por que eu fiz essa pergunta para Jesus? Tem uma resposta dessa? Pode ser para você, Pedro, pode ser para qualquer um, mas é meu servo, tem que ser assim. Vamos ver aí no próximo slide. 1 Pedro 4,10. Esse texto nós passamos por ele quando estudamos sobre os dons, mas agora eu quero frisar a questão de mordomia. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons bons mordomos da multiforme graça de Deus. Pode ir passando aí. Todos nós recebemos dons com os quais devemos servir uns aos outros. Certo? Todos nós recebemos. Todos nós aqui. Uns mais, outros menos, mas todos nós recebemos. Ok? E devemos agir bem nesse serviço, como bons mordomos. Então eu devo usar de qualquer jeito. Recebi o dom de ensinar, recebi a oportunidade de ensinar, mas qualquer coisa lá está bom. Os irmãos vão entender. Eu fui criado num contexto evangélico, era dada muita oportunidade para as pessoas falarem, cantarem. E algo que me marcava muito é quando alguém ia lá na frente cantar e dizer: irmãos, eu não ensaiei. Então vocês desculpem que eu não ensaiei direito esse hino, mas é para Deus mesmo, né? Chegou um tempo que eu falei, mas não era para ser o contrário, certo? Já que é para Deus, né? Eu não tenho que fazer o melhor de mim, certo? Mas alguns de nós, infelizmente, não é para Deus, certo? Aí eu faço de qualquer jeito. Olha o que Pedro está dizendo. Vamos servir uns aos outros conforme o dom que recebeu, como bons mordomos, bons dispenseiros. Não com qualquer dispenseiro, mas como bons. Pessoas que fazem bem, pessoas fiéis e prudentes. Porque nós estamos administrando a multiforme graça de Deus. Rapaz, pense nessa responsabilidade. Estamos encarregados de cuidar da graça de Deus. Administrar, servir com essa graça. Olha a responsabilidade que nós temos. Próximo slide. Todos nós somos mordomos.
Tudo que a gente tem não é nosso. 1 Coríntios 10, 26. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Sua vida é de quem? Deus. Sua família é de quem? Deus. Seu tempo é de quem? Deus. Seus recursos são de quem? Deus. Você é mordomo? Sim ou não? Sim. A gente vai ver se somos bons ou maus, mas mordomos nós somos. Despenseiros, administradores nós somos. Temos uma mordomia? Sim. Se estamos fazendo bem ou mal é outra história. Mas todos nós temos. Veja também Jó 41, 11. Deus falando com Jó: quem primeiro deu algo a mim para que eu tenha com que retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Tem alguma coisa que não pertence a Deus nesse mundo? Não. Tudo é dele. O ar que respiramos, a água que bebemos, nossa saúde, tudo é dele. E por último, 1 Crônicas 29, 10 a 16. Davi aqui está numa oração agradecendo a Deus pelas doações que as pessoas fizeram para a construção do templo ali no Antigo Testamento. Aí ele diz o seguinte: Davi louvou o Senhor diante de toda a congregação e disse: bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo que há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e o dar força a todos. Agora, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti, e nós só damos o que vem das tuas mãos. Porque somos estrangeiros diante de ti e peregrinos, como todos os nossos pais. Os nossos dias sobre a terra são como a sombra, e não temos permanência. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para edificar um templo ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Eles estavam entregando certos bens para a construção do templo. E Davi reconhece o quê? Quem foi que deu isso aqui no final das contas? Deus. Só devolvendo o que ele deu para a gente. Porque tudo é dele. E ele usa uma expressão, uma ilustração interessante. Que aqui nós somos como peregrinos, estrangeiros. Você vai ficar com o que é seu aqui para sempre? Vai? Não. Sua casa, seu carro, tudo vai ficar. Tudo vai ficar. Nada é nosso, não vamos levar, né? Botar no caixão. E mesmo que bote no caixão, não quero que bote todo esse ouro, todas essas joias no meu caixão, não vai ficar para ninguém. Você vai usar? Vai ser de quem desenterrar lá na frente, só isso. Mas seu não vai ser. Davi está dizendo, tudo pertence a Deus. Cada um de nós aqui é mordomo. Certo? Pode passar o último slide. Tempo, recursos, talentos, oportunidades, influência.
Nós iremos tratar disso em mordomia. O meu tempo não é meu. Não me pertence. Os recursos que tenho, nós lemos aqui Davi falando, não são meus. Não me pertencem. Os talentos que eu tenho, os dons, talentos, capacidades, não são meus. As oportunidades não são minhas. E as influências que temos de impactar outras pessoas também não são nossas. Somos mordomos de tudo isso aí. E vamos prestar contas a Deus. Como é que a gente então pode exercer uma boa mordomia? Então será disso